Mas eu vi que você imagina o caos que seria no mundo se grandes religiões das massas chegassem lá e reconhecessem isso agora. Fudeu. Acabou o planeta, velho. Acabou. Mas você já cansei de falar, por mais que alguém chegasse, descesse alguma coisa, falasse primeiro que as pessoas não iam botar fé. É isso que eu ia falar, ninguém ia botar fé. Sabe por quê? Aí vai uma questão do ego. O ser humano é aquela balinha da Matrix. Lembra que o Morfeu, ele dá 2 balinhas pro Neo comer? Uma azul e uma vermelha. Ele fala assim, olha, a azul você vai voltar pra sua vida normal e etc e tal. A vermelha, se você comer, meu amigo, você vai conhecer a verdade. Mas você pode se arrepender disso. Entende? E uma questão do ego, o ego humano, ele é projetado biologicamente para se proteger. Ele nunca vai desafiar esse senso de estrutura de sobrevivência para descobrir a verdade. Por isso que são os eleitos que vão atrás da verdade. Por isso que você se mata, você elabora uma própria morte na maçonaria, uma iniciação da maçonaria, você morrer pela verdade. Porque a verdade ela tem que triunfar acima do seu instinto de sobrevivência e de autoproteção. Então assim, mesmo que você chegue hoje e fale assim, ó, o Novo Testamento tá todo falsificado, tem inúmeras provas, tá dentro das próprias academias de teologia. O Papa Leão X falou isso, inclusive. Falou assim, a história de Jesus é uma mentira tão grande, mas seria tão prejudicial falar a verdade sobre ela. O Papa Leão disse isso. Então assim, eles sabem que a Bíblia é forjada, que o Novo Testamento é falsificado. Eu não estou dizendo que não possa ter existido uma criatura chamada Jesus. Estou falando que aquele Jesus bíblico é totalmente falsificado pelos romanos. Eles foram falsificados com o propósito do seguinte. Roma tinha muitos judeus insurgentes naquela época. Então, eles tinham tomado até a fortaleza de Antônia, por exemplo. Menahem ben Judá. A revolta judaica começa em 66 depois de Cristo. Menahem ben Judá. Então assim, aí o Nero destacou Flávio Vespasiano e o filho dele, Titus Flávio, para conter a rebelião dos judeus. Por que os judeus estavam se rebeliando contra os romanos? Porque os romanos estavam taxando eles com muitos tributos, estava fazendo eles adorarem, sacrificarem para os deuses romanos, os judeus que tinham Yahvé, eles eram obrigados pelo imperador a sacrificar para os deuses romanos, e tinha toda uma questão de adorar os imperadores romanos como deuses também. E os judeus se cansaram disso e começaram uma rebelião. Isso começa em 66 depois de Cristo. E aí Nero destaca Flávio Vespasiano e Titus Flávios para conter essa rebelião. Em determinado momento, isso vai por anos, acontece muitos confrontos contra os judeus, etc. Eles destroem o segundo templo de Jerusalém, os romanos invadem, destroem, pilham, saqueiam os objetos do templo de Jerusalém. Aí tem até o arco de Titus Flávios, que é erguido com a imagem dos romanos saqueando, destruindo o templo de Jerusalém, etc e tal. Então assim, durou muito tempo essa rincha, muito tempo. Os imperadores romanos cansaram, eles falaram, chega, meu, não tem mais como a gente investir nessa guerra contra os hebreus. O que eles estão querendo? Olha, eles falam que tá para chegar um Messias aí. Beleza. Ó como começa a história de Jesus. Aí os romanos, como já tinham dominado toda aquela extensão de território, desde a Ásia até a Península Ibérica, eles mandavam em tudo. Até na África, no Egito e tudo. Então eles tinham muito conhecimentos dessas culturas. E os romanos tinham um costume de pegar deuses dessa cultura e adorar. Então os deuses gregos, por exemplo, todos os deuses gregos você tem dentro do panteão romano. Zeus, por exemplo, na Grécia vira Júpiter. O deus Mitra também dos persas, os romanos também passam a cultuar. Então eles falaram assim, porra, a gente precisa inventar um mito de um logos, de um ser solar que vai redimir a humanidade, que se sacrifica por ela, bonzinho e que aceita tudo para que a gente possa continuar comandando os hebreus, porque senão não vai ter essa situação, nós vamos gastar milhões aqui com o exército, eles nunca vão se acalmar. Então vamos criar a figura de um Messias solar, igual nessas outras religiões, aí você tem Krishna na Índia, você tem Horus no Egito, e que fale para os judeus assim, gente, calma, dê a César o que é de César. Olha aí, já viu um Messias que fala para você pagar o tributo aos romanos? Você já viu isso? Dê a César o que é de César. Pois é, dê a César o que é de César. Todo mundo joga moeda. Se alguém te bater, dê a outra face. Para quê? Para amansar aquela população de insurgência dos hebreus, dos judeus. Uai, seu app de vídeos curtos.